Vamos para mais uma aula de ciência. E hoje nós vamos trabalhar o tema falando sobre os biomas. Neste capítulo, nós estudaremos os biomas que são chamados biomas florestáveis. Biomas esses que são típicos das regiões, né, tropicais do Brasil. Então, dentro desses biomas que nós chamamos, que são os biomas florestáveis, nós temos aqui a floresta amazônica, temos a mata dos cocais, temos também a mata atlântica, a mata das araucárias e temos os manguezais. Esses são tipos de bioma que são chamados biomas florestáveis. Hoje, nessa aula, nós trabalharemos somente os biomas, que é a floresta amazônica e a mata de cocais. Na próxima aula, nós vamos trabalhar os demais tipos de biomas florestáveis. Vamos ver aqui primeiro falando sobre a floresta amazônica. Então, essa floresta, o que é a floresta amazônica? Então, a floresta amazônica, ou também chamado simplesmente Amazônia, ele é o maior dos 6 biomas terrestres brasileiros, né? Ele é também considerado a maior floresta tropical do mundo, porque ele, devido ao seu tamanho, ele concentra uma enorme biodiversidade. Então, a Amazônia, ela ocupa cerca de 600 milhões de hectares, né? Cobrindo, na verdade, ela vai cobrir 9 países que nós temos aqui, né? Países como a Bolívia, temos também, ela vai ocupar uma grande parte do Peru, do Equador, da Colômbia, Venezuela, da Guiana, do Suriname e também da Guiana Francesa, né? Em território que nós chamamos que é o território nacional, né? Ela é chamada que é a Amazônia Legal, que ela vai incluir, né, alguns estados, como o estado do Paraná, o estado do Amazonas, de Roraima, Amapá, Rondônia, Acre, Tocantins e também o Maranhão. E também o estado, vai entrar aqui o estado do Mato Grosso. Então, na região amazônica que nós vamos encontrar a maior bacia hidrográfica do mundo, tendo como principal rio o Amazonas, que é o maior rio do mundo, tanto como nós estamos falando de extensão, como se está falando de volume de água. Então, mas também faz parte outros grandes rios, tanto rios menores como rios médios, que atravessam toda essa região. Estima-se que cerca de 20% das águas doces do planeta eles circulam aqui na bacia amazônica. E aí vamos trabalhar aqui falando sobre essa flora. Então, a floresta amazônica ela abriga, em média, 30 milhões de espécies vegetais. Dentre essas espécies, né, de maior destaque, nós vamos destacar aqui a castanheira, temos também a seringueira, temos o caucaueiro e um dos símbolos da Amazônia, que é a Vitória Régia. Tá? Ainda falando um pouco sobre essa vegetação, né, a floresta amazônica ela é uma floresta tropical fechada, com um grande número de árvores de grande porte, onde ficam próximas umas das outras. Devido a essa proximidade, né, dessas árvores, né, as espécies de vegetação que nós chamamos, que são as vegetações rasteiras, elas estão presentes, mas em pouca quantidade nessa floresta. Isso ocorre pois a chegada, na verdade, os raios, eles incidem em pequena quantidade, fazendo com que essa vegetação rasteira ela não se desenvolva em grande quantidade como as outras árvores que existem, né? E que, apesar do solo ele ser muito pobre e com uma camada pouca espécie de nutrientes, né, essa flora ela mantém-se em virtude, né, do estado de equilíbrio obtido pelos ecossistemas. Quanto em relação à fauna da floresta amazônica, ela é, sem dúvida, uma das mais impressionantes de todo o planeta. Ela vai abrigar uma grande quantidade de mamíferos, peixes, aves, répteis, anfíbios, insetos, e esses seres vivos, eles se multiplicam de forma variada, formando grupos que convivem de forma harmoniosa, utilizando todos os recursos oferecidos pela floresta. Estima-se que dentro da floresta amazônica existe uma concentração de cerca de 45 mil espécies, tanto de plantas como de animais vertebrados, né, que vivem nessa região. Além disso, a região amazônica ela é responsável por cerca de 20% de toda a diversidade faunística do planeta, incluindo aí muitas espécies de animais, né, ameaçados de extinção, além das que ocorrem, né, exclusivamente aqui no bioma da floresta amazônica. Quanto ao clima, né, dessa floresta amazônica, né, é um clima
aqui ela possui um clima quente, né, do tipo equatorial úmido. E em relação à questão das chuvas, né, por ser uma região próxima à linha do Equador, há mais variação de verão e inverno. Então, na região acontece um número muito elevado de chuva, então cerca de 2.500 milímetros por ano, né, o que chega a ser um dos maiores índices de chuva do mundo. Então, até nisso, a floresta amazônica ela é grande. Tá? E vamos aqui para a nossa Mata dos Cocais. Vamos ver também aqui as suas principais características em relação à flora, à fauna e em relação ao clima, tá bom? Então, a Mata dos Cocais, ela corresponde, né, a uma formação vegetal que se encontra entre a floresta amazônica, a caatinga e o cerrado. Na verdade, ela é considerada uma área de transição entre esses biomas, né? Então, a Mata dos Cocais, né, ela vai abranger alguns estados. Então, nós vamos encontrar a Mata dos Cocais no estado do Maranhão, no Piauí, vamos encontrar também no Ceará, vamos encontrar Mata dos Cocais no setentrional de Tocantins, né, que é uma área conhecida como Meio Norte. Né? Onde ocorre a Mata dos Cocais, né, o clima ele varia muito. Então, nós temos desde o clima que nós chamamos aí, que é o clima equatorial úmido, até o semiárido. E nessa composição vegetal é possível encontrar, né, dentre outras espécies, nós vamos encontrar aqui dentro dessa vegetação, nós vamos ver aqui, encontrar o babaçu, esse babaçu que ocupa a maior parte, mas nós temos também oiticica, temos aqui também a carnaúba, certo? Em lugares mais úmidos, né, como no caso aqui que a gente vai ver, que é no caso aqui do babaçu, no caso aqui do Maranhão, norte do Tocantins e oeste do Piauí, ocorre a proliferação do babaçu, nessas regiões aqui. Então, o babaçu ele é um vegetal do tipo palmeira, como a gente já viu aqui. Então, ele é nesse formato que nós estamos vendo aqui, né? Que ele produz o que nós chamamos que são cachos, né? Que são compostos por esses pequenos coquinhos, né? Ou também que são chamados de sementes, né? Que esses coquinhos, eles são utilizados como uma fonte de renda, tá bom? Uma vez que, na verdade, uma vez que ele é extraído um óleo, certo? Que esse óleo ele é utilizado tanto nas indústrias, na fabricação de cosméticos, como na fabricação de alimentos. Então, o babaçu ele chega a atingir cerca de 20 metros de altura. E também, né, esse babaçu, além dele ser utilizado como o óleo é utilizado na fabricação dos cosméticos, ele também pode ser utilizado como fonte de alimento. E vamos trabalhar aqui também falando sobre a carnaúba. Então, nas áreas mais secas, né, essas áreas que vão corresponder aqui ao leste do Piauí e também, né, na região litorânea do Ceará e no Rio Grande do Norte, o vegetal aqui que vai predominar aqui nessas regiões é a carnaúba. Então, a carnaúba ela é um vegetal de características do Nordeste brasileiro. Se desenvolve em lugares onde predominam solos argilosos, né, em leitos de rios. Além disso, ele tem uma grande resistência ao sal, né? Essa planta é endêmica dessa parte do país, né? Como eu já falei aí, né? Que são nas áreas mais secas do leste do Piauí, região litorânea do Ceará e do Rio Grande do Norte. Então, a carnaúba ela tem várias aplicações. Para vocês terem uma ideia, em relação, né, a esse tipo de vegetal, ela é utilizado de uma forma geral. Tudo que vocês imaginarem que pode conter dentro de uma árvore dessa, ela vai ser utilizada, nada se perde. Então, na verdade, olha, sua raiz, ela pode ser utilizada como um poderoso diurético. O fruto, que é o que nós podemos observar aqui, ele é utilizado na dieta animal. O tronco, ele é utilizado em construções. A palha, né? Essa palha, ela vai servir de matéria-prima para o artesanato e ainda ela pode ser utilizada na indústria, né?
A cera que é extraída da carnaúba, ela é utilizada no ramo, tanto no ramo na fabricação de cosméticos, como na fabricação também de medicamentos, alimentos e muitos outros produtos, né? Então, é uma árvore muito interessante. É, os outros dois tipos, né, de vegetação da mata dos cocais, que exerce grande importância na vida das pessoas que vivem do extrativismo, né, que é aí o babaçu e a carnaúba. Então, essas atividades, né, de desenvolvimento, no caso aí do babaçu e da carnaúba, elas não geram nenhum prejuízo ambiental. Por que elas não geram nenhum tipo de prejuízo ambiental? Uma vez que delas são retirados somente os frutos, né, e as folhas. E depois que são retiradas, né, elas são recompensadas pela planta, ou seja, elas acabam brotando novamente. Então, aqui a gente tem algumas utilidades. Então, desses materiais, a gente pode, são feitos produtos artesanais, dessa palha é retirada a cera, que dessa cera nós, podem ser feitos vários outros produtos na construção de casas, chapéus, na fabricação de cosméticos como batons, né? É utilizado como renda, é como fonte de alimentação. Então, tudo isso é muito importante, essa questão do babaçu, né? Agora tem um problema, como todo bioma vem sofrendo, né? O que é o que tem que colocar em risco esse bioma, como que aqui é é a ocupação agropecuária, né? Pois ela retira a cobertura original para que o local ele seja ocupado, né, por pastagem para a criação de gado. Então, há um grande problema nesse sentido. Então, aqui o maior problema de todos os biomas aqui é tudo em relação ao ser humano. São as suas atividades essas que acabam tendo um prejuízo muito grande em relação aqui a esses biomas.